A partir de agora, na Cultural FM, programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural. Olá, minha gente! Que alegria imensa ter vocês aqui para mais um episódio do Vozes da Educação. Sou eu, Mariela Faller, de volta ao nosso ponto de encontro com vocês, queridos ouvintes e internautas. Hoje, mais do que nunca, minha voz carrega um brilho especial, um reflexo da felicidade de estar bem, forte e pronta para seguir nessa linda jornada ao lado de vocês. Apresentar esse programa é como abrir uma janela para o conhecimento, é um espaço vivo de trocas e descobertas, onde cada história contada e cada experiência compartilhada abrem novos caminhos para a aprendizagem. Aqui embarcamos juntos em uma travessia transformadora. Uns seguem correndo, outros com passos leves, e há quem prefira saborear cada instante do percurso. Mas o mais bonito é que seguimos, lado a lado, conectados pelo desejo de aprender e crescer. Nosso papel não é entregar respostas prontas, mas sim ser um solo fértil, onde semeamos reflexões e cultivamos diálogos. Um espaço onde novas ideias brotam, possibilidades florescem e a educação se reinventa com criatividade e propósito. Então, que tal retomarmos essa caminhada juntos? Depois de um tempinho afastada, volto com o coração pulsando de felicidade, cheia de energia para mais essa troca incrível. Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. Então, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu estou super animada para a nossa conversa de hoje. Mas antes, só um lembrete rápido. Esse episódio vai rolar de novo amanhã, às 17 horas, aqui na nossa rádio. E se você quiser ouvir depois, vai estar tudo lá no nosso site, culturalfm875.com. Também dá para acompanhar pelo app. É só baixar e pronto. Ah, e não esquece de seguir a gente no Facebook, Rádio Cultural FM 87.5 Torres, dígito Rio Grande do Sul, tudo minúsculo, e no Instagram, @cultural87.5. Agora, bora começar essa festa? Hoje a gente vai falar sobre uma nova forma que vai estar sendo feita a avaliação do IDEB. No final de fevereiro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, promoveu o seminário de apresentação do Sistema de Avaliação da Educação Básica, conhecido como SAEB, para o ano de 2025, trazendo novidades importantes para a educação no nosso país. Esse evento abordou as mudanças no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. Agora, alinhadas à base comum curricular, incluindo uma nova fórmula de cálculo e a introdução da avaliação da escrita. Pois é. E se tem uma coisa certa, é que a educação está sempre em movimento. E essas mudanças prometem transformar a forma como medimos a qualidade do ensino no país. Quando começa, então, de fato, a se mobilizar todo esse processo de mudança? Pois é, a partir de 2029, o IDEB vai passar por essa reformulação, de fato, mas
essas mudanças já começam a ser testadas esse ano, em 2025. Mas calma, eu vou explicar tudo direitinho. A ideia é tornar a avaliação mais justa e próxima da realidade dos estudantes. Como? Incluindo questões discursivas e mudando a fórmula do cálculo do índice. Então, vamos compreender um pouquinho melhor como tudo isso vai acontecer? Primeiro ponto, questões discursivas agora estarão na jogada. Pois é, as provas do SAEB, que compõem o IDEB, são feitas atualmente só com questões de múltipla escolha. Ou seja, o estudante lê, pensa e marca a alternativa correta. Mas com a mudança, ele também vai precisar escrever. Isso mesmo, responder de forma argumentativa, interpretar textos e demonstrar domínio na escrita. Isso significa um olhar mais atento para a capacidade de expressão dos estudantes. Para você ter uma ideia, antes, um estudante poderia apenas escolher a resposta correta sobre o significado de um trecho, lá de um texto, de um excerto, de um fragmento textual. Agora, ele vai precisar escrever um pequeno parágrafo explicando o que entendeu ou defendendo uma ideia. Isso incentiva um ensino mais focado na produção de textos e no pensamento crítico. E cá entre nós, né? Como a gente já vem falando em outros programas por aqui, saber escrever bem abre muitas portas, não é? Vamos agora falar sobre a segunda mudança, a nova fórmula para calcular o IDEB. Atualmente, o IDEB é baseado em dois fatores: taxa de aprovação, quantos estudantes seguem de ano sem reprovação, e a média de desempenho nas provas do SAEB. Mas isso vai mudar. Em vez de só olhar as notas médias, o novo cálculo vai medir quantos estudantes realmente atingem um nível adequado de aprendizado. Isso evita que escolas com notas medianas, mas alta aprovação, pareçam ter um ensino melhor do que realmente têm. Estão vendo como é importante? Com esse novo olhar, a ideia é valorizar escolas que garantem que seus estudantes realmente aprendam e não apenas passem de ano. É valorizar e potencializar, de fato, o processo de aprendizagem. O terceiro ponto, testando, né? Antes de valer para todo mundo, o INEP, que é o órgão responsável pelas avaliações, vai realizar testes pilotos, a começar por aqui, este ano, como eu comentei anteriormente. Além disso, especialistas e educadores vão participar de debates para definir direitinho os critérios do que é considerado aprendizado adequado em cada etapa escolar. Ah, e tem mais uma novidade no radar: a possibilidade do Enem ser usado no lugar do SAEB para avaliar o ensino médio, porque atualmente as provas do SAEB elas são aplicadas tanto no ensino fundamental, anos finais, iniciais e finais, quanto no ensino médio. Então, agora poder usar essa possibilidade do Enem como uma forma de avaliação do SAEB para aferir o índice do IDEB é algo que, né, vai estar vindo por aí. Será que isso vai de fato ocorrer ou não? Vai depender muito desses debates, dessas construções. Bom, posto esses 3 pontos, eu trago para nós aqui um pequeno questionamento. E as escolas, os professores, os estudantes, né? Com essa nova forma de avaliar a educação, vem também uma necessidade de adaptação. Os professores terão que dar ainda mais atenção à produção textual e à interpretação de textos, além de receber capacitação para corrigir e orientar os estudantes nesse processo.
Já os gestores escolares precisam ficar ligados nas novas diretrizes para preparar as equipes e garantir que a transição ocorra da melhor forma possível. No fim das contas, o objetivo de tudo isso é deixar a avaliação mais justa e próxima da realidade do aprendizado dos estudantes. Afinal, né, o que importa não é só o número que se tem lá na avaliação, no boletim escolar, né? Mas o conhecimento que nossos estudantes realmente levam para a vida. Agora, trazendo aí um outro viés para a gente pensar um pouco. Olhando para os números recentes, de acordo com o INEP, essas mudanças no SAEB e no IDEB não devem atrapalhar a comparação com os resultados dos anos anteriores, porque sempre é feita essa avaliação, né, do SAEB, que gera o índice esse do IDEB, ela é feita a cada 2 anos. Então, para a gente pensar assim, agora é importante a gente poder fazer essa comparação para ver em que pé as coisas andam, né? O quanto se avançou, o quanto se estagnou, ou, infelizmente, em algumas situações, o quanto se decaiu nesse processo de aprendizagem, né? De qualificação do ensino. Olha só, em 2023, o Brasil alcançou as seguintes notas no IDEB: 6,6 para o 5º ano do ensino fundamental, que está dentro já de uma margem que foi já pré-estabelecida como meta para o ano de 2021. Então, em 2023, a nível nacional, a gente conseguiu manter essa meta de 6,0, que era uma meta lá para 2021, de 5,0 para o 9º ano do ensino fundamental e de 4,3 para o ensino médio. Aí, quando a gente fala agora do 9º ano do ensino fundamental, é que vem essa questão da meta não ter sido atingida, porque em 2021, o 9º ano do ensino fundamental já deveria ter atingido, no âmbito nacional, a média de 5,5. E a gente está com 5,0 ainda em 2023. O mesmo ocorre, essa defasagem, em relação ao ensino médio, que deveria estar em 5,2 já em 2021, e nós estamos agora em 2023, né, o ano de 2023, com 4,3 para o ensino médio. Se a gente olhar para alguns estados e municípios, vamos pensar aqui na nossa região, né, a cidade de Torres, vizinha a Passo de Torres, o estado do Rio Grande do Sul, vizinho ao estado de Santa Catarina, esses dados variam, tem alguma variação por aí. Santa Catarina, a nível estadual, registrou 5,8 pontos nos anos iniciais, 4,6 pontos nos anos finais e 3,8 pontos no ensino médio. O Rio Grande do Sul, por sua vez, apresentou 5,8 pontos nos anos iniciais, 4,7 pontos nos anos finais e 3,9 pontos no ensino médio. Aí a variação entre esses dois estados ela está bem próxima, né? Não teve uma grande variedade de resultados. Agora vamos olhar para o âmbito municipal. Passo de Torres, em Santa Catarina, registrou um IDEB de 6,1 pontos nos anos iniciais, 4,4 pontos nos anos finais e 4,1 pontos no ensino médio, dados de 2023. Nós estamos falando dos resultados do último IDEB, que foi 2023, tá? Já Torres, no Rio Grande do Sul, teve um desempenho de 6,4 pontos nos anos iniciais, 5,1 pontos nos anos finais e 4,5 pontos no ensino médio. Vejam só, tanto o estado de Santa Catarina quanto o estado do Rio Grande do Sul, dentro dos limites dos anos iniciais e finais, também apresentaram um resultado aquém daquele que era previsto para 2021, né? Agora, a nível municipal, a gente pode ver que tanto Passo de Torres quanto Torres, nos anos iniciais, conseguiram atingir a meta, que lá em 2021 já era 6,0. A gente está com 6,1 em Passo de Torres e 6,4 na cidade de Torres. Nos anos finais é que as coisas vão um pouquinho mais necessária, assim,
um aprofundamento, uma reflexão sobre esses resultados, né? Passo de Torres nos anos finais teve 4,4 pontos e Torres 5,1, e a média, a média não, o objetivo, né, a meta para 2021 já era lá em 2021 5,5 pontos. O mesmo ocorre no ensino médio. 4,1 pontos no ensino médio de Passo de Torres, 4,5 pontos no ensino médio de Torres, sendo que a meta nacional lá em 2021 já era 5,2 pontos. Então, vejam só, como é importante a gente poder olhar para esses dados, para esses resultados, e não como um olhar de crítica, né? Ou de julgamento, mas da gente poder olhar para esses dados e pensar, bom, os resultados são esses. O que, de fato, agora, cada um de nós, né, falando assim em termos de comunidade escolar, que envolve as famílias, os estudantes, os professores, os gestores das escolas e também das secretarias de educação, além de os governos municipal, estadual e federal, o que pode ser feito para conseguir atingir essas metas e, de fato, o mais importante, garantir a qualidade na educação, né, do nosso país. E agora, então, a gente vai ter que esperar, né? Porque olhando para o futuro, é muito importante acompanhar de perto essa transição para garantir que os números continuem refletindo a realidade das escolas brasileiras, né? A formação docente, como já comentei anteriormente, ela vai ser novamente um fator chave nesse processo. Eu digo novamente porque a formação docente, ela precisa estar também sempre em movimento, né? A gente vê aí que as aprendizagens, o tempo, né, ele está se tornando cada vez mais líquido, ele se esvai nas nossas mãos, então a gente precisa estar sempre se atualizando. Assim como, além da formação docente, é muito importante o engajamento dos estudantes. Por quê? Essa mudança, ela traz desafios, mas também traz novas oportunidades para um ensino mais significativo e alinhado às reais necessidades da educação básica. A gente vai seguir atento por aqui no nosso programa, né? E também otimistas, para que essa evolução contribua de fato para o aprendizado mais sólido e inclusivo, né? Que a gente possa, de fato, colher bons frutos desse movimento todo que está se fazendo, sempre em prol de uma qualidade mais efetiva no ato de ensinar e aprender. E você? Agora eu quero perguntar, e você? O que está achando dessas mudanças? O que acha dessas mudanças? Não tinha ainda tomado conhecimento, está vendo agora por aqui comigo, né, junto com o nosso programa, essa nova mudança que está por vir por aí. A sua escola, né, já está se preparando para essa nova realidade? Eu digo assim, tanto essa pergunta para os professores quanto os pais, né? Será que já foi comentado em alguma reunião, algum professor comentou com a família sobre essa questão? Porque é muito importante a gente pensar nessa prova, nessa avaliação do SAEB, esses resultados do IDEB, não só na hora que a prova vai ter que acontecer, porque é um processo. A aprendizagem ela tem que estar fluindo e trazendo bons resultados desde o primeiro dia de aula. A gente tem que começar a pensar por ali, né? Então, conta pra gente nos comentários ou manda uma mensagem para participar desse bate-papo pelo nosso WhatsApp. Vou falar o número, tá? 5199-662-0405. Vou tomar uma aguinha e ver aqui que eu já estava ouvindo tudo, o WhatsApp brilhando aqui, talvez tenha alguma mensagem já, tá? Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. Gente, como eu disse, estava tudo vibrando aqui o celular. A gente recebeu uma mensagem de áudio do ouvinte César, lá de Araranguá. Dá para colocar aí, Gilmar? Eu coloco aqui no microfone. César, muito obrigada por tua participação. É muito importante nesse momento poder estar contando com a voz de vocês também, nossos ouvintes, né, para construir o nosso programa. Então, vou colocar o áudio que o César nos mandou aqui. Deixa eu ver se está o volume. Ótimo, tudo. Vamos ouvir o que o César nos disse. Não está dando certo, Gilmar. O que eu fiz aqui? Só um pouquinho, gente, parte técnica. Deixa eu aumentar o volume. Não, mas estava no máximo o volume.
Tá ouvindo? Eu vou voltar para o começo. Espera aí. Vou voltar para o começo. Tá. É o Gilmar que tava. Agora tudo o Gilmar funcionando ali. Eu tudo por aqui nervosa. Vai lá, Gilmar. Muito obrigada, César. Um beijo grande para a Aline, então. Espero poder um dia, talvez, conhecer ela, conversar, já que ela tem um projeto que envolve educação, como tu disse ali, né? Sempre é bom poder fazer essas conexões, tá? Muito obrigada, gente. Um beijo grande. César, continua ligado aí com a gente, ok? Se tiver mais alguma coisa para contribuir, vai mandando por ali, tá? Gente, nós vamos falar agora um pouquinho, como eu estava falando antes, sobre como utilizar esses resultados das avaliações externas, pensando de fato em viabilizar a qualidade no ensino, né? A qualidade da educação. Então, assim, vou fazer só uma pequena voltinha no tema, vai ser bem curta, só para a gente pensar desde quando isso está acontecendo, né? As avaliações externas, elas têm um papel fundamental na educação brasileira, porque desde meados da década de 90, quando foi criado o SAEB, elas já vêm sendo aplicadas com intenção de ajudar a medir a qualidade do ensino. E elas servem também para melhorar a base, né, das políticas, para dar essa base, para melhorar as políticas educacionais, porque, querendo ou não, é uma forma de a gente olhar, né, para o todo do processo de ensino e aprendizagem no nosso país. E também em loco, né, vendo como que está aqui, ali, acolá, lá adiante, né? Então, a gente precisa. Mas tem um detalhe importante, né, que é o que eu já estava trazendo um pouquinho ali anteriormente. Esses dados, eles não podem ser vistos apenas como números ou como metas a serem batidas, né? Eles devem ser interpretados de forma crítica pelas escolas, pelos professores, pelos gestores, né, das secretarias de educação e tudo mais, para que sirvam de ferramenta real de aprimoramento do ensino. Porque se a gente for olhar só para isso como um número, o engajamento dos profissionais da educação, bem como o engajamento dos estudantes e a forma como os pais também vão estar estimulando seus filhos a executarem essas avaliações na sala de aula, elas vão ser vazias, elas não vão ser profundas, elas vão ser rasas. E vai se tornar um empecilho, né? Vai se tornar um peso, na verdade. E a gente tem que fazer justamente o contrário, olhar para isso como uma forma de realmente aprimorar, né? Agora, como é que isso pode acontecer na prática? Como é que a gente pode, de fato, olhar para esses resultados e ver o potencial deles para qualificar a educação no nosso município, na nossa região, né? Ou na nossa escola? Vamos pensar assim por escola. Bom, os resultados das avaliações, eles precisam estar em dia, né? Eles precisam estar em dia e também no dia a dia da escola, né? A gente não precisa estar sempre olhando assim para isso como um dever, mas como um desafio, né? Eles precisam estar sendo analisados para identificar as dificuldades específicas dos estudantes e também para pensar em estratégias capazes de superar essas dificuldades, né? Isso significa que professores e gestores devem se apropriar desses dados para criar um ensino mais eficiente e focado nas necessidades reais dos estudantes. Então, veio o resultado. Não vamos só considerar se ele foi bom ou se ele foi negativo, foi positivo ou negativo. Vamos ver em que pé que anda, né? Não dá também para esquecer de um ponto assim que é primordial, é fundamental, que é, novamente, volto a falar, a formação continuada dos professores. Eles precisam de capacitação para entender e aplicar essas informações da melhor forma possível. Afinal,
tem uma forte responsabilização dos professores pelo desempenho dos estudantes, não tem? Mas, sem formação adequada, fica difícil a gente transformar esses dados em melhorias concretas na sala de aula, né? De fato, efetivar uma aprendizagem de qualidade. Além disso, a comunidade escolar também precisa participar dessa análise, como eu já vinha falando antes. Gestores, professores, estudantes, suas famílias têm que estar juntos nessa caminhada, discutindo os resultados e pensando em formas, né, em ações para fortalecer esse aprendizado. E por falar em avaliação externa, vou trazer agora aqui outro dado importante, que no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem aqui um sistema próprio de avaliação, que vem trazer mais valor, né, vem agregar um outro olhar sobre essas avaliações externas, que é o SAERS, o Sistema de Avaliação da Educação do Rio Grande do Sul. Ele é aplicado periodicamente, todos os anos, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, para medir o desempenho dos estudantes da rede estadual, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, né? Essas provas, elas são realizadas, né, de forma amostral e censitária. Inclusive, no ano passado, ela passou a ser aplicada, inclusive, nas escolas particulares, que também agora agregaram seus resultados, né, seus valores, seus resultados nos dados do Estado em relação à aprendizagem. E dependendo do ano letivo e dos anos dos critérios avaliados, né? Essa avaliação ela permite um acompanhamento detalhado do aprendizado dos estudantes gaúchos. Os resultados do SAERS, eles ajudam, da mesma forma que os resultados do SAEB, né, das provas do SAEB, a identificar desafios e orientar políticas públicas educacionais voltadas para a melhoria de ensino dentro do território gaúcho, num outro olhar que se tem também para o processo de aprendizagem. Além disso, eles possibilitam que as escolas avaliem suas práticas e promovam ajustes necessários para garantir que os estudantes desenvolvam as habilidades esperadas, né? Com essa ferramenta, o que o Estado busca fortalecer? Uma educação pública, né? E proporcionar um ensino de qualidade para todos. Estado do Rio Grande do Sul, então, tem, além da avaliação do SAEB, a avaliação do SAERS, que é aplicada anualmente. Então, esse ano, por exemplo, 2025, os estudantes aqui do Rio Grande do Sul vão participar da avaliação do SAERS, que é em determinado período do ano letivo, né? E também vão participar da avaliação do SAEB. Então, são duas ferramentas aí contribuindo. No ano que não tem SAEB, tem o SAERS para a gente poder estar olhando para fazendo esse raio-x da educação no estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá, olhar para as avaliações externas de um jeito diferente. Acho que a gente precisa, né? Elas não devem ser apenas, como a gente já vinha falando, um número no papel, mas sim um instrumento para tornar a educação mais eficiente e acessível para todos. Como a gente já vinha falando, se bem interpretadas e aplicadas, essas avaliações podem contribuir muito para um ensino mais justo e de qualidade. Agora, me diz uma coisa, e você? Como enxerga o uso das avaliações externas na sua escola? Tem ideias de como podemos aproveitar melhor esses dados? Compartilha com a gente. Vamos continuar essa conversa, né, com esse olhar de vocês e transformar juntos a educação brasileira, tá? Um respirinho. Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. Gente, voltei, tomei um golinho de água por ali. Olha só, quero mandar um beijo muito grande, muito especial para Helena Mostardeiro, que também está acompanhando o nosso programa, sempre aí contribui com suas ideias também, muito querida, muito especial.
O Arthur está dizendo que está muito feliz por eu ter retornado aí com as atividades, né? E eu também quero mandar um beijo muito, muito especial para o Rafa, um dos meus alunos que eu dou aula também, tudo, aula particular, um querido, inteligente, carinhoso, criativo, fabuloso menino, encantador de 9 anos. Te adoro, Rafa, um beijo especial para ti, tá? Como a gente já tem conversado, os textos literários e principalmente a literatura infantil, porque agora a gente vai falar é a hora da história. Eu prometi para o Rafa que eu ia contar, ó, o monstro monstruoso da caverna cavernosa. Porque na última vez que eu comecei a narrar essa história, eu estava tudo com a minha voz péssima, né? E aí eu acho que não vale a, acho não, tenho certeza, vale a pena a gente retomar agora com a minha voz já um pouco mais audível, né? E satisfatória. Então, assim, só para retomar o que a gente sempre fala e que vai justamente ao encontro desse assunto de hoje, né? A questão da produção textual, da apropriação da leitura, né? Que são domínios, são áreas que a gente precisa dominar para todos os outros conhecimentos que tem por vir. Ciências, história, geografia, tudo isso, matemática, arte, não sei se eu deixei alguma passar, todas elas necessitam do domínio pleno da leitura e da escrita para ser bem apropriado, para que a criança possa se apropriar bem delas, né? Então, hoje, sem mais demoras, né, eu vou começar a contar para vocês um pouquinho, né? Vou retomar a leitura do Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa. Eu tenho certeza que você que está aí me acompanhando vai concordar comigo que esse é o monstro mais enigmático, querido, divertido, fabuloso da literatura infantil. Como eu já tinha comentado antes, né, brevemente, ele é um monstro, e como o título próprio sugere, né? Ele é um monstro que vive escondido numa caverna, sem saber muito bem quem ele é ou como os outros o enxergam. Ele tem esse sentimento, um sentimento profundo guardado nele, mas ele gosta de ficar lá isolado, né? Você já ouviu essa história antes? Já viu alguma coisa assim parecida? Pois é. Tem gente, muita gente assim que sente medo, né, de não ser aceito ou de não saber direito quem é. E esse livro ele trata disso de um jeito muito especial, muito incrível. Ele foi escrito pela Rosana Rios e é ilustrado pelo queridíssimo, que eu amo também a parte literária de escrita dele, né? O André Neves, além de toda a parte de ilustração que ele domina muito bem. Adoro as narrativas do André Neves. A próxima eu vou trazer uma dele que eu amo também, que tem várias que eu gosto, mas vou trazer uma que eu gosto bastantão para gente. Pensando então assim que na sala de aula a gente pode usar essa história para além de trabalhar as questões de identidade, de formação do sujeito, de constituição da leitura, poder olhar para isso também pelo viés da escrita, né? Então, essa história, se a gente usar ela na sala de aula, ela vai ajudar as crianças a falarem sobre seus medos e desenharem seus próprios monstros. Ela vai mostrar que ninguém é só o que os outros dizem, né? Que a nossa identidade vai muito além disso. Também é possível fazer com a turma um teatro, né? Para contar, porque para contar, recontar, né? Ou então até fazer uma releitura dessa história, né? Porque contar histórias com o corpo e a voz ajuda, né, a se soltar, a se expressar melhor. E como essa obra aborda diferentes gêneros textuais, com turmas de quarto e quinto anos, é possível a gente aprofundar a produção textual por meio de propostas de aprendizagem que exploram a retextualização, que é a gente pegar um texto de gênero textual, né, e aplicar uma escrita sobre ele, mas por meio de um outro gênero textual. Então, é muito bacana isso, né? Eu acho que vale muito a pena a gente pensar sobre isso. Essas são só algumas ideias que eu tive, imagino que vocês possam ter muitas outras, e se tiverem, por favor, compartilhem. Vamos então começar a narrativa do monstro monstruoso da caverna cavernosa. No alto de uma montanha montanhosa, bem no fundo de uma caverna cavernosa, morava o monstro monstruoso. Era um monstro dos legítimos. Tinha 2 narizes, 4 braços, 6 orelhas, 219 dentes e era muito simpático. Além de tudo, era louco por sorvete.
costumava dizer que a melhor hora do dia era a hora em que o sorveteiro passava. Por isso, cada vez que ouvia passos na estrada que subia a montanha montanhosa, o monstro corria para fora da caverna, balançando suas 6 orelhas. Opa, lá vem o sorveteiro! Às vezes ficava decepcionado, como no dia em que, ao sair da caverna, já sentindo o gosto de sorvete, de sorvete de chocolate na boca, e em vez de encontrar o sorveteiro, encontrou só o carteiro. Olha que amor ele tomando sorvete aqui. De vários sabores. O pobre homem estava cansado por ter subido a montanha a pé, carregando sua pesada sacola de cartas às costas. Bom dia, amigo, bufou o carteiro. É por aqui a caverna cavernosa do monstro monstruoso? Tem uma carta para ele. O monstro sorriu com todos os seus 219 dentes e pensou, uma carta? Seria da mamãe monstra? Eu sou o monstro monstruoso e esta é a minha caverna. Pode me entregar a carta. Mas o carteiro não parecia convencido. Como vou saber se você é mesmo o que diz? Não vejo nenhuma placa de rua ou número de casa. Preciso de provas comprovadas. Você tem certidão de nascimento? Cédula de identidade? Carteirinha de monstro? O monstro piscou. Não tenho nada disso não, mas tenho coisa melhor. E, abrindo sua enorme boca, soltou um berro de monstro assustador. Do carteiro ou um monstro monstruoso. Quando fechou a boca, não encontrou o carteiro. Ué, aonde ele foi? O homem já estava longe, descendo a montanha montanhosa o mais depressa que podia. Não queria nada com monstros, especialmente de boca aberta. Mas havia deixado a carta caída no chão. O monstro então abriu o envelope e leu a mensagem. Prezado senhor monstro, ficamos sabendo que o senhor não tem devorado nenhuma princesa, como é a obrigação de todos os monstros. Por isso, pedimos que devore uma logo, para cumprir nosso regulamento. Senão, teremos de expulsá-lo da associação. Atenciosamente, Associação Associada dos Monstros Monstruosos. O monstro torceu os seus 2 narizes e cruzou os seus 4 braços. Ora, bolas, devorar princesas? Elas têm um gosto horrível. Por que não me deixam tomar sorvetes em paz? Ora, bolas, bolas, bolas. Monstro monstruoso não queria ser expulso da associação. Toda a sua família monstruosa era sócia. Mamãe monstra não ia gostar nem um pouco se viesse a saber. Ela ficaria sabendo. Os monstros, além de serem bem monstruosos e de gostarem muito de assustar as pessoas, sabe o que eles adoram? Uma fofoca. Ele ficou muito chateado ao pensar naquilo. Mesmo que concordassem, devorar uma princesa, onde iria arrumar uma? Princesas não nascem em árvores, só se...
Com uma risadinha e uma ideia na cabeça, o monstro correu para a caverna, procurando lápis e papel. Alguns dias depois, um anúncio muito estranho apareceu nos jornais da cidade mais próxima. Era bem assim: monstro monstruoso procura princesa para devorar. As interessadas devem comparecer à caverna cavernosa no alto da montanha montanhosa. Claro que nenhuma princesa foi tonta de responder a um anúncio desses. Cá entre nós, era justamente isso que o monstro queria. Ninguém poderia dizer que ele não tentou cumprir o tal regulamento. Que culpa tinha se não havia nenhuma princesa disponível por perto para que ele devorasse? A associação teria de deixá-lo em paz e ele continuaria feliz da vida em sua caverna tomando os seus sorvetes. Lindo. Bem faceiro, otimista. Pouco antes do fim do verão, o carteiro tornou a subir a montanha montanhosa. Um pouco assustado, lembrando-se dos 219 dentes naquela boca aberta. Ele chegou a entrar na caverna, empurrando um carrinho de mão com um pacote dentro. Tem alguém em casa? Gritou. Traga um pacote para o monstro monstruoso. O monstro monstruoso demorou a aparecer, aborrecido por ter sido interrompido no momento em que começava a saborear um picolé de limão. O que agora? Bom dia, amigo. Esta é a caverna cavernosa do monstro monstruoso, não é? O monstro lembrou-se dele. Ah, você é o carteiro. Vai perguntar outra vez se eu tenho carteirinha de monstro, vai? Não, apressou-se a responder o outro. Eu apenas trouxe essa encomenda que vem endereçada ao senhor. Até logo. E lá se foi montanha abaixo, deixando o pacote com carrinho e tudo. O monstro não estava gostando daquilo. Não havia encomendado nada. Era coisa da associação, com certeza. Ainda estava pensando se abriria ou não o embrulho quando ouviu um ruído de alguma coisa se mexendo lá dentro. Ora, bolas, 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 resmungou. É melhor abrir logo. E o carteiro vindo entregar para ele lá na caverna. Cortou o barbante, rasgou o papel e teve a maior surpresa da sua vida. Sentada dentro de uma caixa com grades bem amarradinha, estava uma princesa de verdade. Assim que se viu livre do embrulho, a princesa botou a boca no mundo. Socorro! Tem um monstro monstruoso querendo me devorar! O monstro bem que tentou tapar os ouvidos, mas como tinha 6 orelhas e apenas 4 braços, 2 ficaram de fora. Quer parar de gritar? Eu não vou devorar você. Não acredito! Respondeu a princesa, teimando. Eu li muito bem o que está escrito nessa carta, socorro! Só então ele notou que havia um papel preso à caixa pelo lado de dentro. Era uma carta. E enquanto a princesa continuava berrando, o monstro pegou a carta e leu o que estava escrito. Prezado monstro, prezado senhor monstro, ficamos sabendo que o senhor não conseguiu cumprir o regulamento da associação por falta de princesas no mercado. Por isso, estamos lhe enviando uma
de nossos estoques. Bom apetite! Atenciosamente, a Associação Associada dos Monstros Monstruosos. Ora, bolas, 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 grunhou ele, desanimado. Desta vez, querem mesmo me obrigar a devorar uma princesa. E agora, o que vocês acham? Será que o monstro vai devorar essa princesa? Será que ela vai fugir? Que ideia que pode acontecer aí para salvar essa princesa, para cumprir o regulamento lá da associação? Quem quiser, que se tiver alguma ideia, pode mandar para a gente, que a gente vai continuar com essa história na semana que vem, certo? Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. E assim, queridos e queridas, chegamos ao fim de mais um episódio do Vozes da Educação. Hoje foi um daqueles encontros recheados de reflexões, informações e, claro, de uma boa dose de encantamento com a literatura infantil. Mas o melhor disso tudo é saber que seguimos juntos nessa caminhada pela educação. O aprendizado não termina aqui e a cada episódio novas portas se abrem para a gente repensar e transformar a forma como ensinamos e aprendemos. Então, não esquece, tá? Não esquece. Esse episódio rola de novo amanhã, às 17 horas, na nossa rádio. E se perdeu alguma parte ou quer ouvir de novo, corre lá no nosso site, culturalfm875.com ou no nosso app, tá? Que também tá para escutar pelo app da rádio, tá? E claro, segue a gente no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia maravilhosa de vocês. Um grande abraço, fiquem bem e até o próximo episódio do Vozes da Educação. Você acabou de assistir na Cultural FM o programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural.